Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui de volta para dar sequência aqui e para finalizar a nossa natureza morta. Faltam poucos detalhes, pequeno ajuste para a gente finalizar. Eu vou aqui preparando a paleta, colocando as nossas cores primárias para a gente poder começar a trabalhar. E o que ficou por fazer aqui ainda foi essa moringa, né? Essa cabaça, né? Que ainda faltam alguns detalhes, alguns ajustes a ser feito, né? Algum ajuste de cores, de temperatura, né? E eu vou trabalhando com a base do amarelo, fazendo o ajuste com magenta, controlando ali a sua temperatura com branco, até eu encontrar a sua cor certa. Eu vou colocar aqui como referência para vocês poderem acompanhar a foto do qual eu estou usando para vocês terem uma ideia do que é que eu estou me aproximando. Então vocês podem comparar aí pela fotografia. E então é isso aqui depois de estar ajustando, de estar fazendo esses detalhes aqui, né? É só mesmo uma questão de observação, é quase que como se a gente estivesse repetindo o processo inicial, só que com um olhar mais apurado, né? Mais cuidado, mais atento, para poder realmente chegar no nosso acabamento. Eu penso assim, que não existe uma regra assim para quantidade de tinta. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Às vezes os alunos mesmo perguntam, mas qual quantidade certa eu devo colocar do amarelo e do vermelho para poder chegar naquela cor, né? Gente, não tem uma regra. Assim, você precisa saber, conhecer a técnica da teoria das cores, lógico. Você precisa conhecer o material, como é que é a força que cada pigmento tem, para aí você também ter desenvolvido para aí você também ter desenvolvido a sua sensibilidade à cor. Aí você vai juntar tudo e você vai conseguir alcançar um resultado, né? Então, você conseguindo agora, nesse momento, ter domínio do seu material, né? Ter a noção do desenho, das formas, né? Dos volumes, né? Onde tem sombra, onde tem luz. E conhecendo esse pigmento, aí você vai sentir. E para conhecer, né, lógico que para conhecer esse pigmento você tem que experimentar a tinta, você vai ter que fazer essas experiências em casa, você vai ter que pegar a tinta, sempre inicialmente eu sugiro aos alunos que comece encostando a pontinha do pincel, puxando as cores aos poucos, para você sentir qual que é a intensidade daquela cor, daquele pigmento. Porque se você carrega o pincel e leva para uma mistura, você de repente ultrapassa aquilo que você precisaria, né? Então, como você não conhece, né, é um lugar novo para você, então vamos com cautela, experimenta, sente e veja. Essa tinta ela é forte. Essa tinta aqui ela tem um pigmento muito forte, eu preciso ter muito cuidado com ela. E você vai encontrar também pigmentos que não têm força nenhuma, que você põe, coloca e ela parece que não está lá, né? Às vezes ela tem uma quantidade menor de pigmento, uma quantidade maior do óleo, ou de uma mistura, né, de um branco. Às vezes pode ter 2 ou 3 pigmentos juntos dentro daquele tubo, onde um vai ter mais força do que o outro, né? Então você vai ter que fazer essa experiência, não tem jeito, gente. Eu só consegui desenvolver essa sensibilidade, né, com as cores, com o olhar, fazendo. E eu sugiro que vocês pratiquem mesmo sem nenhum compromisso.
Faça teste com alguma peça, algum objeto ou uma tabela de cores e tenta encontrar aquelas cores só usando as cores primárias. E aí você vai estar desenvolvendo essa habilidade. E tudo isso é um processo, né? Ninguém nasceu sabendo fazer determinada atividade ou nasceu com determinada habilidade, né? Eu acho que todos nós temos oportunidade de desenvolver determinadas habilidades. Muitas pessoas perguntam, né? As pessoas que procuram pelo curso de pintura, pessoas que quando eu estou em exposição, que eu tenho contato, as pessoas perguntam muito, mas qualquer pessoa pode pintar? Eu não tenho nenhuma experiência, eu não sei desenhar, eu sou um zero esquerda, não entendo nada, não sei fazer nem um bonequinho, ou mal faço um bonequinho de palitinho, né? Então, essas habilidades, elas são desenvolvidas. Existem sim técnicas de desenho, técnicas de pintura, mas se você também não desenvolver a sua percepção, né, visual, não adianta nada as técnicas, né? Elas estão entrelaçadas. Então, o que é muito importante é você desenvolver essa sua habilidade visual, né, para poder conseguir associar as técnicas. E o desenvolvimento das técnicas é com a prática. Você só vai desenvolver fazendo, né? Porque assistir, ver alguém fazendo, mas se você não bota a mão na massa, você não vai conseguir saber se você aprendeu, se você desenvolveu, assimilou esse conhecimento. E pode ter certeza que nas tentativas os erros acontecerão, o que faz parte do processo de aprendizado, né? A gente não tem inicialmente domínio do material, então às vezes você carrega muito, às vezes você vê algo de forma bem mais exagerada. Outras vezes você não vê coisas que estão ali na frente, mas você não tem essa habilidade de perceber ainda. Então, às vezes você precisa que com a prática, né, com o desenvolvimento contínuo do desenho, da pintura, isso vai fluindo para você naturalmente. É só o tempo mesmo. E isso aconteceu comigo também. Eu não nasci pintando e nem desenhando. Essas coisas foram acontecendo conforme eu fui me entregando para essa atividade, né? Participando, desenvolvendo. O fato também de dar aulas também foram coisas que me ajudaram bastante, porque eu acabava me cobrando para poder desenvolver determinada técnica ou conhecer determinado assunto, né, dentro daquela área de pintura, e assim a gente vai desenvolvendo. Olha só, e aqui a gente vai, voltando aqui à pintura, eu já estou aqui já quase finalizando, né? Eu reforcei as sombras, né? Estou dando alguns toques de manchas que tem na cuia. Deu uma reforçada também na mesa, na tonalidade da madeira, né? E falta bem pouquinho mesmo. Eu vou mais futuramente, porque aqui essa pintura ela está em processo mais acelerado, mas um processo em tempo real é bem mais lento, né? Eu tentei reduzir o máximo, que como eu tentei buscar nessa pintura um efeito mais realista, ele é bem mais demorado. Se fosse uma pintura em processo, num processo mais
direto, né, em uma única sessão, a gente não conseguiria esse resultado. Com certeza seria uma pintura mais solta, né, mais representativa, não daria esse resultado. Então, a pintura realista ela tem essa diferença, né? Ela não precisa se preocupar muito com o tempo. A preocupação é alcançar o máximo possível, né, do resultado ou da sua imagem que fique igual ao que se percebe. E aí, onde eu vou notando que tem alguns detalhes para fazer, eu vou já corrigindo aqui. Eu percebi aqui que esse cone, ele estava com um pouquinho de diferença na abertura. Estou fazendo uma correção, uma pequena correção aqui, acertando. Alguns toques na mesa. Como vocês, né, quem viu ali no início do vídeo, sabe que essa placa de pintura aqui é um papelão, né, não é uma tela, ela tem uma textura diferente da tela. Ela tem uma textura meio porosa, né? Mas para estudo eu acho excelente. Para você fazer só, usar como uma placa de treino, eu acho bacana porque você pode fazer pequenininho, pode depois guardar uma com a outra, não vai ocupar tanto espaço como uma tela, né? A tela iria ocupar bem mais espaço. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da aula, dessa pintura. Eu sei que é um tema que as pessoas, tem gente que às vezes não gosta muito da natureza morta, mas eu vejo ela como um tema muito importante, principalmente para quem está aprendendo, né? E especialmente porque essa natureza morta aqui, ela tem figuras simétricas, né? Que às vezes as pessoas olham como uma forma simplória, mas elas exigem de você bastante treino também, porque a simetria, se ela não for correta, certinha, ela fica bem visível, né? Até para uma pessoa leiga, ela consegue perceber que tem alguma coisa que não está certo ali. Então, ela ajuda você a treinar bastante o teu olhar em relação às formas, né, os eixos, os ângulos dela. Então, é importante você ficar atento a esses detalhes, usar isso como um exercício também, né? Eu acho que vale muito a pena. Aí você pode montar também essa pintura, por exemplo, eu mesma fiz a foto com algumas peças que eu tinha em casa, montei o cenário, poderia até ter explorado um pouco mais a questão da sombra e da luz, mas no momento eu não tinha feito isso. E depois vocês podem fazer essa experiência também, né, em casa. Pegar alguma peça, pode ser até uma peça só, fazer essa composição e fazer essa experiência da pintura. Vai ser bem interessante vocês também praticarem. Aqui eu vou dar mais uns toques de luz no fundo, porque teve algumas manchinhas, só para não ficar tudo muito uniforme. Eu quero deixar essa sensação de um pouco mais manchado, mais granulado, né? E assim como está na fotografia, aí sim. E o que acontece, né? Depois que essa tinta seca, todo esse efeito que a gente está vendo mais brilhante, aparentemente mais escuro, eles vão secar e vai ficar mais opaco. E aí você vai ter uma sensação que sumiu, parece que sumiu o que você pintou, mas eles vão ficar mais opaco. Eu vou mostrar no finalzinho aqui a pintura mais opaca, mas ela vai retornar esse brilho de tinta úmida quando você envernizar. Como a pintura no total dela, na maior parte dela, as tonalidades elas são mais opacas, né? Ela tem muita mistura de branco, né? Então a sua variação tonal ela tem uma predominância para o claro.
elas tendem a ficarem assim, uns tons mais pastel, né? Mais apagado, mais opaco. Mas é isso aí, gente. Olha, mais uma vez, muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Eu estou me empenhando bastante, estou procurando ao máximo melhorar cada vídeo, estou tentando, aprendendo, mas se Deus quiser a gente vai trazer mais novidades e mais conteúdo para vocês. Um grande abraço, obrigado e até a próxima.